Olá, boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Está começando agora uma nova edição do Opinião. E hoje nós estamos recebendo, com muito prazer, a terapeuta, psicóloga, especialista em síndrome do trauma religioso, Aline Câmara. Boa tarde, Aline, prazer recebê-la. Boa tarde, um prazer enorme estar aqui com vocês, Francisco, Roberto, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Não por isso, o prazer é todo nosso. Roberto Mohamed, nosso comentarista no programa de hoje, muito obrigado, boa tarde, Roberto. Boa tarde. Obrigado pela presença. E nós vamos ver agora um VT, para começar o programa, Aline, que trata exatamente de privilégios do judiciário chamados penduricários, que é analisado por Carlos Bezerra. Vejam bem esse vídeo com bastante atenção e vejam principalmente o que diz uma juíza a respeito da questão dos penduricários. Ela morreu em cima do filho. E enquanto isso, uma ex-juíza defendia diante do Supremo Tribunal Federal que os magistrados não têm lanche nem cafezinho no trabalho. Juiz de primeiro grau não tem carro, paga do seu próprio bolso o combustível, o carro financiado, enfim, não tem apartamento funcional, não tem plano de saúde, não tem refeitório, não tem água, não tem café. O subsídio que é 46, que cai para uns 24 líquido, esse valor nominal é completamente diferente para o ministro. Ou para um desembargador. O desembargador também não tem quase nada no seu carro. De um lado, discussões sobre benefícios, indenizações milionárias e os chamados penduricários da magistratura. E do outro, em Minas Gerais, uma mãe se jogando sobre o próprio filho para protegê-lo de um soterramento durante as enchentes em Juiz de Fora. Ela salvou o filho, mas ela morreu. E esse contraste revela muito mais do que duas notícias da mesma semana. Revela o país que a gente se tornou. Em Brasília, diante do Supremo, discutia-se remuneração e benefícios. Aliás, a juíza afirmava que chamar esses valores de penduricários é injusto, que juízes não têm estrutura adequada, que a carreira está defasada. Ela fala a partir de uma lógica que aos poucos foi sendo normalizada, especialmente por essa elite do judiciário. Quando privilégios passam a ser tratados como direitos ameaçados, a gente perdeu a noção do que é de fato essencial. O problema não começa nela. O problema é o país que se acostumou a disputar benefícios, enquanto milhões ainda disputam sobrevivência. Aline, este é um país que não é solidário, como se vê. Tivemos essa tragédia em Juiz de Fora, dezenas de mortos, dezenas de desabrigados, e discute-se essa questão dos benefícios, esses penduricários para uma determinada casta de privilegiados no país. Curiosamente, um país que é majoritariamente cristão. Exatamente. Né? Não é um país solidário. A gente realmente precisa rever muitos dos nossos conceitos, né? Principalmente quando as pessoas dizem que o cristão é que é o solidário, o cristão é que faz a bondade, o cristão que é moral. E a gente precisa rever esses conceitos. A gente olha para a nossa realidade e o que a gente vê é o completo oposto. Enquanto as pessoas estavam passando por essa tragédia, além de os magistrados estarem discutindo sobre os penduricários, a gente tinha um deputado que estava lá fazendo TikTok, fazendo graça no meio da tragédia das pessoas, que também é alguém que se diz cristão. Então a gente precisa rever esses conceitos. É realmente o cristianismo que torna uma pessoa boa, solidária, uma pessoa que tem compaixão pelas outras, ou é o oposto? É esse ponto que a gente precisa tocar, né? E aí, Aline, entra uma coisa que você falou justamente do deputadozinho, que ele é a Virgínia Fonseca do Congresso. O Nicolas estava fazendo um podcast e começa a elogiar o Japão, mas de uma forma assim veemente, da educação e tal. E aí o entrevistador vira para ele, com base nas respostas anteriores, e diz assim: por sinal, não é um país cristão. É incrível como eles são ignorantes. O Zema, que foi o idiota do ano de 2025, disse que o BRICS é do demônio porque o BRICS não é cristão. A África do Sul é o quê, Zema? A Rússia é o quê, imbecil? Porque mesmo no tempo da União Soviética ela é majoritariamente católica ortodoxa. Quer dizer, eles não sabem nem o que eles falam. Mas aí entra uma questão, Aline, por que essa ideia que se cristalizou de que solidariedade só é possível no cristianismo, quando a gente vê o contrário? Eu não vejo uma igreja neopentecostal que tenha uma creche, que tenha um asilo, que tenha... Eles demonizam a maçonaria, por exemplo. Tem uma loja em Santos que tem tudo. Ela tem um asilo, ela tem uma creche, ela trabalha com crianças, com idosos, que é um caso... Exatamente. Da loja Fraternidade Santos. Eu fico me perguntando como é que os caras que só pensam neles monetizam a fé, se intitulam patronos da solidariedade e da fraternidade, como se um ateu fosse incapaz de ser solidário e fraterno. De onde veio essa consolidação dessa ideia? É uma construção narrativa.
quando os primeiros cristãos surgiram, eles surgem como uma seita, né? E depois Constantino vai lá e transforma numa religião institucional. E desde então, a religião se torna política. A partir de então, qualquer um que discordasse passa a ser perseguido ou morto, né? E dentre esses, os hereges foram os principais perseguidos, os ateus, né? As pessoas que pensavam diferente. E aí, desde então, se construiu uma narrativa de que os cristãos são superiores, eles são melhores. Existe a diferença entre a luz e as trevas, o joio e o trigo, onde eles são o trigo, nós somos o joio, né? Nós somos os demônios a sermos combatidos. E essa narrativa foi construída ao longo de anos. Nós somos os imorais, nós somos as pessoas que não têm amor, não têm compaixão, nós somos pessoas vazias. Sem esse Deus, você é uma pessoa triste, você é uma pessoa frustrada, você é uma pessoa traumatizada. Tudo isso foi uma construção narrativa que veio seguindo há séculos já, desde o início do cristianismo aqui no mundo, né? Mas é curioso, porque a gente vê que a própria questão da Bíblia, né, que não é um livro sagrado, coisíssima nenhuma. Jesus não era Deus. Até 300 anos depois da sua morte. Foi justamente lá que, quando o concílio reúne os livros, tira aqueles que não interessam, e que se cria, inclusive, a figura do Espírito Santo, que não existe em nenhum momento na Bíblia. O Espírito Santo foi criado. Aquela coisa de, se eu criei o Deus que é filho, eu tenho que ter um ente que ligue os dois. Sim. E aí cria-se essa imagem. Mas é um livro escrito de forma política. Inclusive na marra, parecia eleição no Congresso Nacional. Quem votasse contra era punido. Mas a gente nota que, a partir do momento em que os romanos, o Império Romano se toca que precisava de uma religião para chamar de sua, ele denomina povos que eram extremamente avançados de bárbaros. E a gente aprende na escola que eles eram bárbaros, mas na verdade eles tinham sociedades tecnologicamente até mais avançadas, é só ver a navegação, do que o Império Romano. Que tomou um pau na Inglaterra, tomou pau na França depois, mas eram os bárbaros. Essa demonização, Aline, me leva a uma coisa que eu queria tratar com você. O Brasil sempre foi conhecido como uma pátria sem ódio, quando na verdade nós somos extremamente belicosos. Sim. Mas a tolerância religiosa era algo que, mesmo quando o catolicismo, pelo IBGE, tinha 70%, 80% da população, você não tinha tanta perseguição, por exemplo, às religiões de matrizes africanas, ao espiritismo kardecista. Com as igrejas evangélicas, isso tomou ares de ódio, de favelas, onde os caras, porque eles fazem um trabalho muito forte nas prisões, porque a Igreja Católica se omitiu. E aí, quando os caras saem da cadeia, convertidos, eles vão perseguir os pais de santo das comunidades, expulsando-os de lá. A gente chegou nessa situação de ódio, e você que trabalha isso de perto, você não acha que a gente está a um passo de piorar ainda mais essa situação e o Brasil virar quase que um Estado teocrático? A gente já vive, né? A gente nunca deixou de fato de ser o Estado teocrático, isso só não é institucional, mas né, a gente meio que vive esse Estado teocrático, nunca deixou de ser. O que a gente precisa entender é que a história do cristianismo, a Bíblia, ela faz com que as pessoas pensem como elas pensem. Você percebe que na Bíblia, Deus ele é punitivo, ele é vingativo. Deus não aceita outras religiões, ele não aceita outros deuses. Esse Deus é um Deus fascista. O Deus bíblico é um Deus fascista. Ele é totalitário. E ele pune realmente as pessoas para poder mostrar para as outras, olha, se ele ali não adora a mim, vai lá e mata crianças, animais, mate as mulheres, mate a todos. Não deixa sobrar um. Então a gente percebe que esse Deus que é construído na Bíblia, é criado pelos homens, ele já traz essa ideia para o ser humano. Então quando as pessoas leem aquele livro, não tem como interpretar de forma diferente. É o que está escrito ali. Esse Deus é assim. E é um reflexo do ser humano. É a criação do humano, né? O humano cria Deus, como Fubá ele fala,
E depois o ser humano ele vai se espelhando naquilo. Ele vai se espelhando nesse Deus. Então isso sempre aconteceu. Se a gente olhar para a história do cristianismo, as inquisições, as cruzadas, as perseguições, tudo que aconteceu, todas as guerras que aconteceram, desde a Bíblia, os genocídios que aconteceram, tudo isso foi baseado na Bíblia, foi tudo em nome desse Deus, né? Então, hoje, é claro, né, que está havendo mais essa perseguição, porque a história do cristianismo ela vai passando por reformas, né? Eles vão se adaptando ao seu tempo, só que a gente está chegando agora num outro tempo, que desde 1970 que eles estão trazendo essa ideia da teologia de domínio, né? E eles pegam de novo o Antigo Testamento e são fundamentalistas porque eles interpretam ao pé da letra. Quando vem a reforma, é claro que eles vêm ali, né, fazendo malabarismo para interpretar de outra maneira, só que com essa teologia de domínio, eles precisam trazer os fundamentos. Então, eles precisam, de fato, ler literalmente o que está escrito ali na Bíblia. E eles trazem de volta esse Deus punitivo, esse Deus que persegue, esse Deus que não aceita outros deuses, esse Deus que não aceita ser confrontado. E é isso que está acontecendo. Esse aumento dessa perseguição a nós, né, quem é ateu, a quem é de outras religiões, sim, a pessoas que pensam diferente, os esquerdistas, as feministas, os comunistas, todas essas ideias, elas sempre existiram, só que elas estão vindo mais à tona novamente, porque agora, para eles implementar a teologia de domínio, eles precisam desse fundamento. Muito bem, Aline, peço sua licença. Roberto, vamos para o intervalo, voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com uma opinião que recebe hoje, com muito prazer, a terapeuta, a psicóloga, especialista em síndrome do trauma religioso, Aline Câmara, e o nosso comentarista, o advogado Roberto Mohamed. No bloco anterior, falávamos a respeito dessa questão do ódio, tão presente no passado, tá certo? E tão presente nos dias de hoje, Roberto Mohamed. Esse clima de ódio, na sua visão, vai continuar por muito tempo ainda? Sim, e a gente começa a notar uma manipulação dos conceitos religiosos, que você vê, a igreja neopentecostal, ela usa praticamente só o Velho Testamento, ela não usa e pinça coisas no Novo Testamento. Talvez porque não queiram falar sobre os vendilhões do templo, então vamos evitar o Novo Testamento e vamos cuidar só do Antigo. O problema todo é que a gente tem diante da gente agora uma eleição em que, por exemplo, a liderança na disputa pelo Senado do Distrito Federal é Michele Bolsonaro. Uma pessoa de passado extremamente complicado, caráter extremamente duvidoso, e que a gente trouxe a Joyce Hasselman aqui no programa ontem, e ela mostrou claramente quem é Michele Bolsonaro. Só que é uma pessoa que usa a religião como atividade política. A gente vê o Silas Malafaia, a gente vê o Edir Macedo, que tem sumido da mídia, mas porque manipula, faz o xadrez neopentecostal na política. A sua perspectiva de futuro. A gente tem, por exemplo, mesmo com uma eleição do Lula, a gente tem a perspectiva de ter nesse parlamentarismo complicado que a gente criou informalmente, um Congresso efetivamente teocrático. Você acredita, e a gente tem o ministro terrivelmente evangélico no Supremo Tribunal Federal, você acredita que a gente vai ter nos próximos 4 anos mais supressão de direitos, avançar em relação a uma pauta de costumes hipócrita, eu não chamo de conservador, eu chamo de hipócrita, para chegar num ponto de submissão das minorias por uma maioria? Extremamente preocupante esse quadro, né? A gente fica realmente muito apreensivo, porque a gente vê o avanço deles e isso é extremamente preocupante. E se, de fato, eles mantiverem essa maioria no Congresso, obviamente, né? Você vê no filme Apocalipse nos Trópicos, tem um trecho em que, eu esqueci o nome dele, aquele pastor. Tem um pastor que ele fala que agora eles precisam derrotar o governo dos ímpios. E quem eles chamam de ímpios? Os esquerdistas, os comunistas, os feministas. Então,
O plano deles é justamente derrubar a Constituição, trazer a Bíblia como se fosse uma lei, né, que lá em Gênesis, no livro de Gênesis, eles têm uma base para falar sobre essa teologia de domínio, onde fala que o homem deve dominar sobre todos os outros animais, né, e sobre toda a terra. E eles usam esse versículo para que realmente eles consigam dominar sobre todas as esferas. E claro que isso vai se espelhar nas leis. E que se isso acontecer futuramente, é possível sim que nós sejamos perseguidos. Eles usam, inclusive, o termo cristofobia, porque a gente está aqui debatendo sobre o que a religião tem feito, sobre a perseguição que eles fazem com as outras minorias, né, com as pessoas que pensam diferente deles. E eles agora estão cunhando esse termo cristofobia como se fosse algo realmente real, e não é. Né? Aliás, Aline, a propósito, especialistas admitem hoje, ou pelo menos tentam, consideram que a queda na popularidade do presidente Lula se deve àquele desfile carnavalesco do Rio de Janeiro, da Acadêmicos de Niterói, que homenageou o presidente, enfim, aquilo que já se sabe. E que exatamente as críticas da escola aos segmentos conservadores, e particularmente ao setor evangélico, teria sido responsável por essa queda, que as pesquisas estão atestando. Como é que você vê essa questão? Você acha que isso é tão determinante assim? Essa questão, essa crítica que teria sido feita aos evangélicos e conservadores pela escola de samba? Primeiro que não teve uma crítica aos evangélicos, né? Teve aos conservadores, né? E eles começaram a criar a narrativa fake news de que era contra os evangélicos porque eles acreditam que só eles têm o direito de ter uma família tradicional, onde pai, mãe e filhos. E aí eles já vestiram a carapuça, não, isso aqui é contra os evangélicos. É óbvio que a direita usou isso de forma brilhante, porque eles sabem que eles têm o voto ideológico, e quando eles falam que Lula é contra os evangélicos, que Lula é contra a família, né, que ele representa essa ala que é contra tudo aquilo que eles defendem, né? Defendem muito entre aspas, eles acabaram usando isso para o benefício deles, né? E a gente vê aí que houve, dos especialistas estão dizendo que houve uma queda ali da intenção de votos em função de tudo isso, mas na minha percepção, os conservadores, eles não votam em Lula, eles não votam na esquerda, o voto deles é ideológico. Então não importa o quanto Lula tente agradar essa área, né? Mas é claro que quando ele faz algumas concessões e traz a igreja, uma Assembleia de Deus, a maior igreja do Brasil para o lado dele, esse pastor ele vai influenciar nesses votos, né? Mas dentro da ala conservadora, dificilmente Lula vai ter. Mas é um momento que o presidente Lula busca apoio exatamente nesses segmentos. Então essa questão da crítica, ela vem em função até disso, no sentido de afastá-lo desse movimento que eles acabaram usando, né, como uma fake news, dizendo que era contra os evangélicos, e era uma crítica ao conservadorismo, que é um conservadorismo hipócrita, né, que eles se dizem Deus, Pátria e Família e cometem todo tipo. Acadêmico de Niterói. Aliás, você é de Niterói, né? Não, eu não sou de Niterói, mas conhece a escola. Conheço, sim. Tá certo. Roberto Mohamed. Aline, tem uma outra coisa que eu queria tocar aqui, porque a gente não... É lógico que num país que tem um número de analfabetos, são milhões de analfabetos funcionais, né, e que é o pior tipo de analfabeto, que é que ele acredita que ele não é analfabeto. Sim. A gente tem notado, por exemplo, essas manifestações ridículas que fizeram pela PEC da dosimetria, se tinha muita bandeira de Israel. Isso é uma coisa que vem desde o início do governo Bolsonaro. Tem até uma entrevista clássica, o repórter chega para uma velhinha na Paulista e fala para ela: por que a senhora está com a bandeira de Israel? Não, porque eles são cristãos como nós. Mataram Cristo. E por que a gente tem, até nos Estados Unidos, tem agora um movimento extremamente forte, porque estão dizendo que o Trump acaba de criar um Make Israel Great Again. Porque ele está defendendo, ele está se tornando um capacho dos interesses de Israel, que está fazendo uma política absolutamente expansionista, de expansão do território. Eu tenho certeza que eles vão querer anexar a Síria, que vive um momento extremamente ruim. E a gente
nota que, mesmo nos Estados Unidos, os caras já caíram na real. E no Brasil, algumas coisas se convencionaram nessa direita conservadora que não dá para entender. Uma delas é esse apoio incondicional a Israel. Da onde veio isso? E começa quando o Edir Macedo começa a usar kippah. Que eu nunca entendi por quê. Daqui a pouco ele vai começar a chamar a Universal de sinagoga. Da onde veio esse início? Você que estuda bem o procedimento deles. Da onde veio essa coisa de transformar Israel naquela Israel bíblica que não tem nada a ver uma coisa com a outra? É justamente isso. Eles trazem essa Israel bíblica e trazem para o contexto atual. A gente vê aí que eles têm um envolvimento com esse sionismo, né? E acabam reforçando isso na mente das pessoas que não fazem a mínima ideia do que é Israel da Bíblia, do que é o Israel de hoje. Eles fazem essa associação e as pessoas elas simplesmente vão aceitando as narrativas porque vem de um líder, vem de uma autoridade que eles confiam. E a gente percebe realmente que as pessoas elas vão defendendo Israel. E mesmo que você mostre, já perceberam isso? As pessoas são negacionistas. Você pode mostrar para elas aquele vídeo onde os israelenses, eles cospem nos cristãos, eles negam aquilo, falam que é fake news, que aquilo não existiu, do que eles realmente entenderem que os israelenses, eles não aceitam, né? E eles acabam tendo esse apoio incondicional porque eles acreditam que faz parte, que é mais um deles. É mais um deles. Então, por isso que eles defendem alguém que tenha já se prostituído, mas se converteu, alguém que tenha matado uma mulher ou uma criança, mas que agora se converteu. Se ele se disser cristão, eles dão esse apoio incondicional, não importa se você cometeu um genocídio. Agora, se for alguém que eles colocam ali, pintam como inimigo deles, aí não importa, você pode simplesmente falar, Deus não existe. Falar que Deus não existe, você merece morrer, você merece o pior castigo do mundo. Entende? É uma manipulação que eles fazem mental na cabeça das pessoas, onde a maior parte, elas são analfabetas funcionais, claro. Elas não entendem o que as palavras significam, elas não sabem interpretar um texto, e aí se você usar um pouquinho mais de complexidade nas palavras, as pessoas não vão entender, vão dizer que é uma outra coisa que você está dizendo, e aí quando vem esses pastores com essa autoridade dita, vinda de Deus, e eles dizem que eles devem apoiar Israel porque são os nossos irmãos, isso vem de muitos anos, né? Eles fazem caravanas para ir a Israel, dentro das igrejas. Eles fazem isso, pagam, inclusive, tem igrejas que têm essa ideia dos 12 discípulos, e aí eles vão para Israel, fazem o batismo lá, e aí as pessoas vão simplesmente concordando, apoiando, sem nunca questionar esses fatos, né? Não tem nem um princípio para poder questionar, porque elas são suprimidas de pensar, de raciocinar, né? Se elas pensarem um pouquinho fora da caixa, são ditas como usadas pelo inimigo, como rebeldes. Muito bem. Aline, eu peço sua licença. Roberto, vamos para mais um intervalo. Voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião que recebe hoje, com muito prazer, a terapeuta especialista em síndrome do trauma religioso, Aline Câmara, e o nosso comentarista, o advogado Roberto Mohamed. Aline, o último censo do IBGE mostra que os evangélicos não cresceram aquilo que se previa no Brasil, que ainda continua sendo um país predominantemente católico, né? Mas esse dado não se reflete necessariamente, por exemplo, no Congresso Nacional, onde a bancada, chamada bancada da Bíblia, é considerável, né? E os candidatos mesmo hoje continuam se apresentando como candidatos de determinadas correntes religiosas. Igrejas como a Assembleia de Deus, que o Roberto fez referência, Universal, etc. e tal. Como é que você avalia esse momento? Quer dizer, nós temos uma situação realmente em razão do processo eleitoral, de crescimento do movimento evangélico ou não? Do crescimento evangélico... No movimento político eleitoral. Dentro do movimento político eleitoral. Já que isso não se reflete na população. Tá certo? Quer dizer, então, em que medida isso pode se refletir ou não no movimento eleitoral?
o fato é que quando a gente olha para o voto do evangélico, é como eu estava dizendo, é um voto ideológico. E Muito o pastor ele faz esse papel lá dentro como papel ele é um condutor daquilo que as pessoas São os devem novos pensar ou coronéis. não. São os novos coronéis. Exatamente. Muito E bem. eles ensinam as pessoas como elas devem pensar, como elas devem agir, como elas devem falar e como elas devem votar. Às vezes até um desconhecido, né? Até não importa. Não importa quem seja. Se ele disser que eu fui o escolhido de Deus, as pessoas vão votar. Né? A gente vê isso Meu claramente. Tem gente que fala assim, olha, eu gosto muito do Lula, gosto das pautas dele, mas eu voto em Bolsonaro porque ele é o homem de Deus. Na época da eleição de Bolsonaro, lá em 2018. Mas eu voto em Bolsonaro porque ele é um homem de Deus. Meu pastor disse para eu votar em Bolsonaro. Acabou. Por que você está votando? Não, porque meu pastor disse para eu votar. Então, acabou. Então é por isso que existe esse crescimento. A gente pega as grandes igrejas do Edir Macedo, por exemplo, né, que tem milhões aqui no Brasil, pega uma Assembleia de Deus também com milhões de pessoas, milhões de adeptos, e lá eles vão dizer, olha, a gente tem o nosso candidato aqui, esse homem é o escolhido de Deus, e aí eles fazem meia dúzia de presepada, né, vai se batizar, vai frequentar uma igreja como Flávio Bolsonaro, vai fazer uma pregação ali, e as pessoas vão dizer, não, realmente ele é o escolhido de Deus, já que os outros são os inimigos. Né? Ou seja, isso justifica, por exemplo, Roberto, o caso de determinados vereadores que vêm de outras localidades, não são conhecidos, por exemplo, na cidade, e se elegem, exatamente só porque são evangélicos. Mas tem uma coisa curiosa aí, que eu acho às vezes que a pessoa que se converte a uma religião dessa e que vive em função de sustentar a estrutura financeira da igreja, é muito semelhante a quem sofre o golpe do bilhete premiado. Que eu sempre defendi o seguinte: o golpe do bilhete premiado você tem que prender o criminoso e a vítima, porque ela é tão criminosa quanto ele, porque ela quis seja por que motivo, ela queria levar vantagem em cima do bandido. É que não deu certo. Então tinha que prender os dois. O crente, ele é oportunista, porque o dízimo, que nunca é 10%, é muito mais, mas pessoas que dão tudo que tem, mas porque ela espera uma recompensa. Não é porque ela quer ir para o céu. Isso é que eu noto a diferença. A Igreja Católica sempre pregou a pobreza com aquela historinha do camelo no buraco da agulha, só que não tinha agulha naquela época. Não é possível que alguém seja tão imbecil para continuar com a mesma interpretação. A agulha era a porta da cidade. Se você colocasse 2 cestos, o camelo passava. Se você colocasse 4 cestos, ele não passava, ele ia bater na porta. Por isso que se fala... o problema não era ser pobre, era não ser ganancioso. Usar o coitado do mesmo camelo para carregar 4 cestos em vez de 2. Então, o grande problema é que a Igreja Católica vendeu isso, mas havia toda uma estrutura, um objetivo para isso. Por isso o celibato. O celibato não tem nada a ver com Deus. O celibato era para que as heranças ficassem para a Igreja Católica e se construiu a fortuna da igreja assim. Mas o mais importante nessas igrejas evangélicas é que você nota que as pessoas não se incomodam de ouvir a verdade. Aline, eu vi um vídeo em que o pastor diz que ele precisa trocar de carro e que ele precisava comprar uma casa de praia para poder descansar. E as pessoas foram lá e deram dinheiro. Mas ele não está mentindo. Ele não está falando que Deus mandou. Não é que nem o Silas Malafaia. Não, o cara falou a verdade e as pessoas foram lá e deram. Existe algum tipo de catarse coletiva, de me engana que eu gosto, entre esta população de baixa renda que sabe que está sendo lesada, porque não é uma questão de enganar as pessoas, sabe que está sendo lesada. A religião virou uma porta aberta para o oportunista, para essa sensação de troca. Eu não quero saber do céu, eu quero saber de Deus vai me dar carro, emprego, tal, se eu der agora e fizer uma aposta. Não se estabeleceu essa religião e talvez aí se explique o sucesso dessas neopentecostais? Eles não, assim, eles são manipulados, sim, principalmente entre os mais pobres, porque os mais pobres eles não conseguem ver uma solução para que eles possam melhorar de vida, né? Eles trabalham ali numa escala 6x1, trabalha pra caramba, tem um salário ali contado, quando tem, né, o salário, porque muitas vezes está desempregado. Então eles vivem numa situação
de extremo, de extremo. E eles querem sair daquela condição. Só que eles não veem uma saída. Como eu posso fazer isso se eu não tenho estudo, se eu não tenho educação, se eu não tenho uma outra saída para isso? E o que a igreja faz? Ela oferece essa solução. Se você der, Deus vai te dar em troca. Se você der aqui os seus 10%, Deus vai te dar em dobro. E isso fica ali na mente da pessoa como se ela realmente, se aquilo fosse verdade. E aí o que acontece? Aí vem a Igreja Universal ou qualquer outra igreja, traz um membro que ele era muito pobre, mas essa pessoa, ela estudou, ela empreendeu em alguma coisa, funcionou, deu certo e ela realmente prosperou. E aí eles trazem como case. Olha aqui, ó, é um case. Você está vendo? O irmão aqui era fiel e o que eles incentivam a falar? E posso falar isso com propriedade porque minha avó era da Igreja Universal. E uma vez a minha avó queria contar o depoimento dela, né, falando que... E minha avó era muito religiosa. Ela queria contar o depoimento dela, dizendo que ela tinha sido curada do diabetes. Não tinha. Ela parou de tomar o remédio e ela disse que tinha sido curada através da oração feita pelo rádio. E ela ligou para ela e falou, eu quero contar meu depoimento. E aí a instrução que ela recebeu foi o seguinte, você só pode contar seu depoimento se você contar também que você, todos os meses, entregava todo o seu salário para a igreja e que Deus fez você prosperar. Que você ganhou um apartamento, que hoje você tem carro e você também ficou curada. E aí a minha avó, né, tomou aquele baque e falou assim, mas eu vou ter que mentir? E aí ela acabou não contando. Mas, de fato, a minha avó dava o salário dela inteiro. Ela era costureira, sustentava a casa sozinha, não tinha marido. E minha avó dava o salário inteiro, porque ela acreditava que ela ia prosperar se ela desse o dinheiro. Então, assim, a gente está falando de pessoas que não cultivam pensamento crítico, não têm educação. Não tem, né? E, infelizmente, a gente vive num país que tem uma educação de baixa qualidade, né? A maioria não tem acesso. Não tem acesso a livros, não tem acesso à cultura. Então, eles se mantém ali com um pensamento meio que mágico, né? Que é aquele pensamento meio que infantil, que eles aceitam qualquer mentira. E outra coisa, né? Quando a gente fala de fé, o que a gente está dizendo para as pessoas é acredite. E se alguém acredita em algo que não pode ser provado, qualquer coisa serve para aquela pessoa. Ela pode acreditar em qualquer coisa, inclusive que se ela der dinheiro para a igreja, ela vai prosperar. Então as pessoas, elas de fato acreditam nisso. E quando elas não prosperam, elas acham que é culpa delas. Porque a igreja diz, você não teve fé suficiente. Isso é mais grave, inclusive. Que é ainda mais grave. Culpa é da pessoa. Você cultiva aquela culpa dentro de você e aí você quer dar mais e mais e mais para mostrar que você tem fé. Isso é muito triste. Isso é muito triste. É por isso que eu tenho batido tanto na tecla de que as religiões precisam ser regulamentadas, precisam ser fiscalizadas. Existem leis, mas a gente sabe que não existe fiscalização. Não existe, né? E as pessoas, elas realmente passam por essas manipulações. Eu, inclusive, nem sei por que o Edir Macedo não montou uma Bet ainda. Tá faltando pouco, né? Bet, olha que horror. Ele está em todas as áreas. Né? Agora, e a questão, e os jovens? Os jovens procuram muito as igrejas evangélicas, enfim, ou não, uma alternativa de vida, buscando crescimento, um emprego, uma atividade. Mas eu queria que você respondesse no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida. Muito bem, estamos de volta com a opinião que recebe hoje a Aline Câmara, que é terapeuta, psicóloga e especialista em síndrome do trauma religioso. E também o nosso comentarista, o advogado Roberto Mohamed. Aline, e com relação aos jovens e as igrejas? Os jovens procuram muito a igreja também? O que tem acontecido é que a igreja ela sempre vai passando por esse processo de fazer ali uma reforma, né? E o que está acontecendo atualmente, desde lá existem as igrejas neopentecostais lá, que surgiu lá nos Estados Unidos, depois veio aqui para o Brasil, é que eles têm tentado adaptar a linguagem para poder atrair os mais jovens. Eles estavam tendo uma perda muito grande, porque a igreja fundamentalista, né, aquela coisa mais tradicional dos cantores, dos hinos cristãos ali, do cantor cristão, essa coisa toda não estava funcionando e estava afastando de fato os mais jovens. E aí eles trazem essa nova versão.
da igreja da parede preta, da igreja moderna. Aqui você pode usar brinco, o menino, né, pode usar brinco, aqui você pode usar bermuda. Isso já vem já de tempos, né? E aí eles fazem aquele show, aquelas músicas que envolvem as pessoas, os jovens e tudo mais. E o jovem, ele meio que se sente em casa, né? Ele, além de ele ter o senso de comunidade, que é isso que a maioria das pessoas buscam dentro de uma igreja, é esse senso de comunidade, ele tem ali agora a pseudo-liberdade. Só que, na verdade, essas igrejas é só mais do mesmo. Só que agora pincelada com purpurina, com shows, né, com luzes e tudo mais. Mas continua as mesmas restrições que existem nas outras, eles continuam ainda extorquindo as pessoas, extorquindo os jovens. E, inclusive, tem um documentário também, acho que é na Netflix, Hillsong, que é uma versão que foi a Lagoinha copiou. É uma igreja, você deve conhecer, né? É uma igreja americana que tem essa versão, né, para jovens, como se fosse uma boate, a igreja do Justin Bieber, de famosos e tudo mais. E a Lagoinha vem copiando tudo isso, né? E aí você percebe a quantidade de escândalos que tem lá. Eles continuam ainda reprimindo os jovens, dizendo, olha, você não pode transar antes do casamento, por exemplo, né? Isso é fornicação, e por aí vai. É mais do mesmo, só que acaba atraindo, sim, os jovens, porque eles acabam se sentindo mais à vontade, né? Mas é só uma isca ali com... Chico, eu acho, a gente não ia passar, mas eu acho interessante aquele vídeo, porque tem uma pergunta que eu vou fazer para a Aline agora, que a gente está no último bloco. Se o pessoal da técnica puder colocar, do comediante americano. Humorista americano? Que ele fala. George Patrick Carman. Ele fala ele faz uma colocação muito interessante de um assunto que a gente já teve aqui, que eu quero discutir com a Aline. Do you ever notice who it is? Stop to think. Hanging around, sitting. Aline, tem uma coisa que é muito importante, porque, lógico, ele foi para a questão de Gaza, e isso mostra quantos americanos não aceitam o que está acontecendo lá e o que está acontecendo no Oriente Médio, mas o principal é o seguinte: existe uma postura terminantemente contrária ao aborto, sob a alegação de que toda a vida é sagrada. Estas mesmas pessoas, inclusive Jair Bolsonaro, que queria que a mãe do Jair Renan fizesse aborto. Ela não fez o filho nascer, não reconheceu, quis o DNA, só depois é que o moleque foi registrado. Mas ele queria que ela fizesse aborto. Ele hoje é contra o aborto. Toda a vida é sagrada, por isso não pode fazer aborto. Mas bandido bom é bandido morto. Ou seja, saiu do útero, é visto de outra forma. Essa postura não mostra... Você já falou isso várias vezes, mas eu fico imaginando, às vezes, com os vídeos que você faz, quantas ameaças você sofre, porque esse pessoal é violento. Eles são extremamente violentos. Em nome de Cristo. Exatamente. Mas, como eu disse, né? É bíblico. O que eles fazem é bíblico. Eles estão seguindo a Bíblia. É nós contra eles. A Bíblia ensina sobre isso, é a luz contra as trevas, e eles precisam combater a cultura do ódio. Então, a gente precisa rever essa questão bíblica, né? As pessoas falam, não, mas é interpretação. Não é interpretação, é o que está escrito lá. Deus, ele não quer os diferentes, ele não aceita a convivência com os diferentes. E aí as pessoas vão seguindo aquilo, e é por isso que existe essa cultura do ódio, por isso que existe essa segregação das pessoas diferentes, que pensam diferente. Ele precisa morrer, ele precisa ter um câncer na garganta porque ele não acredita em Deus, ele merece cair da avião e morreu e tudo mais. Então, assim, essa cultura do ódio, ela vem do cristianismo porque ela é bíblica. E é por isso que as pessoas, elas agem dessa maneira, né? E você vê que é sempre uma grande hipocrisia. Quando faz
faz parte do meu grupo, tá tudo bem. Você pode, inclusive, fazer um aborto. Você pode, porque você faz parte do meu grupo. Agora, se você for do outro grupo, aí não, aí você é um assassino, né? E tem todas essas questões de bandido bom é bandido morto, desejar a morte para o outro. É sempre essa dissonância cognitiva que eles trabalham, né? E não tem uma coisa curiosa? As 3 religiões monoteístas, as grandes religiões monoteístas, estão passando por esse processo, ou passaram por esse processo. Por exemplo, no islamismo, a diferença entre sunitas e xiitas é mais ou menos a dos católicos com os protestantes, principalmente com os neopentecostais. O xiita não aceita outras religiões. O sunita é aquele que segue... O sunita, inclusive, respeita Cristo como Jesus, como o maior profeta, depois de Maomé. E coloca os dois no mesmo nível. E convive, tanto que a Arábia Saudita aceita Israel, não quer a extinção do Estado de Israel. Tal. Onde os sunitas são a maioria, você tem tolerância religiosa. Onde os xiitas são a maioria, é a destruição do outro. Entre os judeus moderados aceitam conviver com todas as religiões. Se espalharam pelo mundo. Os sionistas querem a extinção de todos que não são judeus. Quer dizer, e aí a gente tem no cristianismo também essa mesma coisa. Não mora aí, não está aí o botão da bomba nuclear que vai... Porque isso não está acontecendo só no Brasil. Isso não está acontecendo no mundo todo e com todas as 3 religiões, e a gente pode ter uma guerra santa. Quando todo mundo fala da Terceira Guerra Mundial, a gente está, na verdade, numa nova edição de uma guerra santa que a gente só lembra da Idade Média. Possivelmente, e é isso que tem acontecido. Eles têm tentado transformar os estados em estados teocráticos, né? E aí muçulmanos contra cristãos e tudo mais, né? E essa briga agora dos judeus também. E você vê que sempre o problema está sempre nas religiões monoteístas. Você não vê o budismo criando guerras, você não vê a Umbanda criando guerras, você não vê o taoísmo, você não vê outras religiões criando guerras. São sempre as religiões abraâmicas. Então, assim, a gente precisa superar essas ideias da religião, né? A gente precisa olhar para a Bíblia e entender que é um livro mitológico e que já passou, já precisa ser superado. Você vê que são religiões que causam guerras, que causam divisões. Se a Bíblia né, as pessoas consideram um livro sagrado, a palavra de Deus, a palavra da vida, ela não deveria ter a mesma interpretação para todas as pessoas que lessem? Por que alguns interpretam de um jeito, outros interpretam de outro? Se a gente der uma tabela periódica para alguém aqui no Brasil e para uma pessoa lá na Ásia, ela vai entender a mesma coisa. Agora a Bíblia, não, a Bíblia eu vou ler aqui, vou interpretar de um jeito, você vai interpretar de outro, você vai interpretar de outro, cada um vai fazer ali a sua própria interpretação a bel prazer, e é isso que causa todas essas divisões. Então, assim, se fosse realmente um livro sagrado, que fosse para todas as pessoas viverem em comunhão, compaixão, paz, era para todas as pessoas conseguirem ler e interpretar a mesma coisa, gente. É compaixão, amor, paz, perdão, é isso, pronto, é isso que é a religião. E não é. É um livro de poder, é um livro de domínio, é um livro de controle, e é por isso que isso acaba existindo inclusive dentro da própria religião, essas divisões. São 33.800 denominações diferentes, cada uma com sua interpretação. E aí é claro que eu que me visto com eu entendo que a Bíblia está dizendo que eu devo me vestir com um vestido com a manga até aqui, até os pés, e devo usar coque, não posso cortar cabelo, eu vou julgar você que vai usar uma blusa, né, sem manga, uma calça jeans. É claro que eu vou julgar, e você não vai ser salvo, tá? Você segue o mesmo Deus que eu, mas você não vai ser salvo. É por aí. Aline, muito obrigado. Chegamos ao final. Eu queria agradecer muito a sua participação, a sua presença aqui no Opinião. Um grande prazer recebê-lo. Muito obrigado. Muito obrigada mais uma vez, Francisco. Muito obrigada, Roberto, pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Eu só queria comentar que é muito bom saber que ainda existem pessoas que têm a coragem que você tem, porque não é fácil com uma sociedade como a que a gente vive ter a coragem de falar o que você fala. Sim, não é fácil. Eu recebo, de fato, ameaças. Você perguntou sobre ameaças, eu recebo muitas ameaças. Imagina. Constantemente. Muito obrigado, Roberto. E um agradecimento especialíssimo a você, meu caro telespectador, pela audiência qualificada de sempre. Nós estaremos de volta na segunda-feira. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira.